Irmãos, nós preparamos um infográfico incrível sobre a linha do tempo dos reis, profetas e alguns eventos, desde a Antiga Aliança até a Nova Aliança. Você vai entender aonde ficam os profetas do Reino do Norte, o Reino do Sul, diversos acontecimentos. Vamos passar também por todos os impérios, né? O Império Egípcio, Pérsia, Sírio, muito legal. Fica com a gente, porque nós temos o presente, e o nosso presente é esse e-book incrível. Deu bastante trabalho para fazer e a gente quer compartilhar e ceder ele gratuitamente para vocês. Deus abençoe vocês e bora lá para o estudo. Hilber, vamos presentear os nossos irmãos com esse infográfico incrível da linha do tempo dos profetas, reis e todos os eventos. E já dá um adicional pra gente aí, como é que foi que a gente compôs esse material? Esse material tá sujeito à revisão? Como que tá isso, Hilber? Então, vamos sim. Foi um material que deu um pouco de trabalho para fazer, um material bem grande, né? E as datas que nós colocamos nesse material são os últimos achados arqueológicos, ou seja, os achados arqueológicos mais contemporâneos, as datas que são as mais contemporâneas dentro da academia. Ou seja, se tiver posteriormente, no futuro, daqui a 3, 4, 5 meses, um ano, algum achado arqueológico que mude algumas dessas datas, a gente vem aqui e atualiza esse e-book. Então, esse e-book aqui, ele está com um consenso geral dessas datas, ok? Maravilha. O Wilber é muito simpático, irmãos. Ele falou que deu um pouco de trabalho, deu muito trabalho. Olha isso aqui, irmãos. Olha o trabalho que deu. A gente pegou aqui desde o Egito, né? O primeiro império, o Império Egípcio. A gente vai passar por Moisés, Arão, Josué, Juízes, Saul, os reis, Davi. A gente vai ter a divisão dos reinos aqui, ó. Você vai ter a divisão do Reino do Sul, divisão do Reino do Norte. Aí você vai pegar no Reino do Sul todos os profetas que profetizaram o Reino do Sul. E não é pouco, irmãos. Olha lá. A gente vai até o Apocalipse. Você também vai pegar aqui os profetas do Reino do Norte, aqui embaixo, ó, todos os profetas que profetizaram o Reino do Norte, os reis, e aí mais ou menos a história de cada livro. Você vai ver o Império Assírio, tá aqui, ó, Império Assírio, aqui embaixo no Reino do Norte, fazendo a sua ascensão, lá em cima o Império Babilônico fazendo a sua ascensão no Reino do Sul, aqui embaixo o Reino do Medo-Persa, você vai poder viajar um pouquinho com a gente na história. Você vai chegar então até o Império Romano, o Império Grego, desculpa, depois o Império Romano, né, os nossos dias atuais, e aí nós vamos ter a grande tribulação da última hora. Então, fica com a gente vai fazer um passeio por aqui. Se você quiser fazer download desse e-book, já quero dizer que está na descrição desse vídeo, você vai poder fazer download, ó, eu vou deixar aqui já para você ver. Lá no nosso site você tem 16 cursos com certificado gratuito para você seguir uma cronologia dos nossos estudos que são dogmáticos. A gente ensina a doutrina apostólica, que é a base fundamental da Nova Jerusalém que desce do céu lá em Apocalipse 21. Você vai entender por que os nossos estudos são dogmáticos, né? Não é uma linha sistemática, mas ensinando as doutrinas da igreja cristã. Lá você pode pegar mais de 170 e-books como esse aqui, se edificar. Tudo gratuito. Nosso material é gratuito. O Ministério do Papo com Deus visa edificar a Igreja de Cristo e servir o povo santo. Você, abençoado, nós estamos aqui para servir a sua vida. Amém? Então bora lá para o estudo aqui, ó. E aí eu já quero começar compartilhando com vocês. Eu posso ampliar até mais aqui, mas eu vou ampliar só em determinados momentos, senão vai ficar bem difícil da gente passear aqui pela Bíblia. A gente começa aqui, Hilber, e eu já vou pedir para você rapidinho uma explanação sobre a parte ali que os hebreus ficaram no Egito, né? Até Moisés e Arão. Parece que não tem muito bem um consenso. Explica para a gente, eu coloquei ali de 1700 a.C. até mais ou menos 1876, outros colocam 2200. Como é que fica essa história ali, Hilber, antes de Cristo? Então, a gente não tem nenhum registro arqueológico, nenhuma fonte material, tá, que a gente consiga datar sobre a entrada dos hebreus no Egito. A gente sabe que eles entraram sim, mas a gente não consegue datar precisamente quando foi essa data, tá? Porque, não sei se a gente já reparou, mas quando a gente termina o livro de Gênesis e começa o livro do Êxodo, parece que tem uma lacuna, um gap ali de muito tempo. E esse tempo não foi escrito nada, né? A gente não tem o registro. Se foi escrito, a gente não tem. Então, fica muito impreciso a gente tentar definir uma data correta. Então, uns colocam em 1700, outros 1876, outros até 2200 anos antes de Cristo, essa entrada do povo ao Egito. Maravilha. Então a gente vem aqui, ó, começa com o primeiro império. Toda vez que você vê assim, separadinhos assim, você vai entender que é um império. O primeiro império é o egípcio. Depois nós tivemos Moisés e Arão, né, fazendo o povo
a saída do povo do Egito, a primeira Páscoa, entramos em Josué, o povo entrando na terra de Canaã, e aí, irmãos, nós tivemos o tempo mais negro, chamado período mais escuro da história, onde é a chegada dos juízes. E aí tem um grande problema, nós fizemos isso chamado transição geracional. Vou pedir para o Uber deixar um card aqui em cima. E aí nós temos o tempo dos juízos. O caos foi consequência da quebra geracional. Se levantou então uma geração que não conhecia o Senhor e o seu legado e os seus pais espirituais. Então existe um grande eclipse na obra do Senhor e, portanto, uma paralisação dessa obra. Você percebe que Moisés está preocupado com a obra de Deus, né? Moisés e Arão. E eles então treinam Josué e preparam Josué para passar o bastão adiante. O que acontece com Josué é que ele não treina aquela geração. E aí existe uma quebra dessa transição geracional. E quando a gente não entende o nosso legado, que é formar homens e mulheres dispostos, né, a servirem o evangelho de Cristo, levar esse evangelho adiante, nós temos uma quebra geracional. O que aconteceu é o período mais negro sobre a Terra. Não existe muito consenso na academia também. Uns colocam que é 1380 a 1030. Eu coloquei aqui 1440 a 1030, porque nós sabemos que esse período dos juízes ele durou aproximadamente 410 anos. Então é um período mais aproximado. Além das personalidades como Moisés e Josué, fazem parte da lista do nome dos juízes, os que lideraram no tempo, que eram Otiniel, Eude, Sangar, Débora, Gideão, você conhece a história de Gideão, Tolá, Jair, Jefté, Ibzan, Elon, Abdon, Sansão e Samuel, talvez mais conhecido Sansão e Samuel, no tempo dos juízes. Aí então Deus traz o período dos reis e vem Saul, 1025, Davi, 1000 a.C., Salomão, 950 anos de Cristo. E o Ben, faz aqui um parênteses rapidinho para a gente. Por que existe essa aqui, a divisão do reino, né? O reino do norte, deixa eu puxar aqui um pouquinho, tirar esse zoom. Aqui, ó, eu vou colocar para vocês um minutinho, o reino do sul e aqui embaixo o reino do norte. Profetas que profetizaram para o reino do sul e profetas que profetizaram para o reino do norte. Então, reino do sul para cá, reino do norte aqui para baixo. Tanto que eu coloquei aqui, ó, vou até apagar tudo para vocês verem. Você tem aqui amarelinho, que é o reino do sul, e azulzinho, o reino do norte. Hilber, explica para a gente rapidamente essa divisão e o que são as duas casas de Israel. Para quem já não segue, entende. Quem não segue, você vai dar uma pincelada bem bacana aí. Beleza, Max. Então, uma coisa que é interessante também a gente falar, que a gente percebe que no tempo dos reis, as datas são mais precisas do que nos outros tempos. Por quê? A gente tem que entender que os reis, ele tem um motivo particular de ter essas datações, ou seja, eles querem engrandecer os seus feitos e seus impérios. Por isso que no tempo dos reis, a gente consegue ter uma data um pouco mais precisa. Agora, uma coisa importante, Max, abrir esse parênteses, é que essa visão de querer encaixar as datas certinhos, esse ponto de vista, essa cosmovisão de tentar encaixar o tempo determinado certinho de todas as coisas, é uma visão moderna, tá? Os antigos não tinham essa preocupação de tentar colocar relatos históricos perfeitamente como a historiografia que nós conhecemos hoje. Então, dito isso, por isso que a gente vai ter um período ali meio de divergência de datas. Alguns defendem um tempo, outros defendem outros, porque a percepção de história naquele contexto era diferente da nossa percepção de história moderna, de datação moderna. Então, como o Max falou, a gente vê ter o reino unificado, Saul, Davi, Salomão. Por conta do pecado de Salomão, o reino é dividido. Salomão ele tem várias mulheres e ele começa a levar uma idolatria, ou seja, os deuses dessas mulheres para dentro do templo, para dentro do culto israelita, do culto em Israel. E, por conta disso, Deus ele faz uma punição a Salomão, que seria a divisão do reino. O reino ficaria dividido em reino do sul e reino do norte. O reino do sul ficaria com 2 tribos que Deus deu a Salomão, mas por amor a Davi. E o reino do norte fica com 10 tribos que vai ao servo de Salomão, que é Jeroboão. Ok? Então, essa é a divisão. E a partir dessa divisão que Deus ele faz o plano de restauração de todas as coisas, porque quando Cristo vem, ele une essas duas casas novamente na sua cruz. Então aqui, ó, no Reino do Sul, você vai ter os reis, né? Roboão, Azá, Josafá, Joás, Amazias, Uzias, Jotão. E aí você vai ter os profetas que profetizaram no seu tempo. Então aqui, por exemplo, eu coloquei aqui no gráfico, Abião, Jeorão, Acasias, Atalia. Eu nem conhecia alguns profetas, acabei conhecendo. Eu quero puxar aqui já para o profeta Joel, por exemplo, aqui do Reino do Sul. Ó, nome Joel significa Jeová é Deus. Com toda probabilidade, Joel foi judeu natural do reino de Judá e habitante de Jerusalém. O teólogo
Kirkpatrick, ele faz uma excelente defesa da posição conservadora da data de Joel em cerca de 830 a.C., durante a minoria do rei Joás. O tema central do livro, você já conhece o tema central do livro de Joel, você que já segue a gente. Joel vai falar sobre o dia do juízo de Deus, né? Fala, tocai trombetas em Sião, anunciai com voz de rebate no meu santo monte, o dia do Senhor vem. Você sabe que Sião, irmãos, para hoje, para os nossos tempos, é o símbolo da nova aliança. Sião representa a Assembleia dos Santos, a congregação dos santos. Vamos dizer que Sião como a igreja, né, Hilber? A Sião como a igreja de Cristo. Olha, toquem trombetas, está dizendo o quê? Anunciem em alta voz, proclame com voz de autoridade. O dia do Senhor vem, quão terrível é esse dia, sabe? Preparem-se, né? Você sabe que quando tocava trombetas na antiga aliança, era chegado o dia de expiação, 7 dias antes tocavam-se trombetas para quê, Hilber? Tirar fermento do meio do povo, fermento como símbolo de pecado. Então, assim, preparem-se para o dia da expiação, o dia da sua redenção está próximo. E na última hora nós vemos lá as trombetas do Apocalipse sendo soadas. Quem toca as trombetas do Apocalipse? É a igreja de Cristo, preparando o povo para o dia da redenção. Ó, tocar trombetas, anunciando os estatutos, mandamentos e os juízos de Deus. Olha, o dia do Senhor está chegando. Preparem-se, igreja. Você que já nos segue, sabe que aqui no Papo com Deus nós temos falado muito intimamente sobre santificação. Então, irmãos, santifiquem-se. Estamos aqui tocando trombetas. O dia do Senhor vem, é um dia de grande juízo, de escuridade para aqueles que estão nas trevas e é um tempo de muito tormento. Joel já pregava isso 830 a.C. Ele profetizou aqui, ó, aqui embaixo tem as suas profecias. Ele profetizou no período do rei Joás, está aqui em 2 Reis, Crônicas, enfim, Uzias, e você vai ter todo esse material. Eu não vou ler todos, irmãos, porque é muita coisa e você vai acabar se confundindo. Então ele é um manual para você poder se guiar toda vez que você estiver estudando. Eu vou tirar um zoom aqui, ó, um zoom out, só para você entender que mais ou menos, ó, de ponta a ponta aqui desse e-book, ele tem quase 3 metros, Hilber. Se eu imprimisse ele aqui naquelas plotters gigantescas, ele praticamente dava quase que o tamanho da minha sala, que minha sala é pequenininha, tem 3 metros e pouco. Então ele vai dar o tamanho da minha sala, ok? Eu não imprimi ele ainda, mas você pode imprimir naquelas empresas de plotagem que imprime plantas de arquitetos, tá? Não fica caro, nós estamos falando de uma impressão aí de repente de 10, 15 reais. Então se você quiser enrolar, eu tenho aqui, tem um outro e-book meu que eu fiz direitinho, enrolei ele, guardei ele tudinho, que é a história da igreja, né? A gente vai desde a primeira igreja, a igreja perseguida, a Esmirna, a gente vai até a Filadélfia, e são as 7 igrejas da Ásia, eu enrolei, e às vezes eu faço consulta rápida. Se você quiser baixar e ter isso aqui em PDF, você pode baixar aqui na descrição desse vídeo, ou lá no nosso site, papocomdeus.com.br/estudos, tá aqui o link, eu tô deixando na descrição, você vai poder pegar esse e-book aqui, ok? Mas vamos dar mais uma saltada aqui para você ver como tá rico esse material para você ler em casa. Eu vou puxar aqui, ó, Elias, ele prega contra a idolatria de Baal, ele prega ali no reino do rei Acabe. Deixa eu puxar aqui para você saber onde eu tô. Tô no rei Acabe, eu tô puxando aqui para Elias. O contexto dele, né, ele vai ser crucial a pregação de Elias para a antiga nação de Israel. Através da influência da rainha Jezabel e dos esforços de seus sacerdotes, o balaísmo ameaçava a extinção e adoração a Deus em ambos os reinos. Era uma época que exigia almas corajosas para que a causa do Senhor permanecesse viva, e Deus tinha à sua disposição essa coragem através do profeta Elias, assim como Eliseu também, depois na sua época. Então ele vai falar aqui o período que ele profetizou, né, no tempo de Acabe e Acasias, e aqui vai estar os livros de Reis, 1ª, 2ª Reis, para você meditar. Muito legal. Eu vou falar de Eliseu, que vem logo na sequência, e Eliseu vai pregar aqui, ó, no reino de Jeoacás, também vai pregar contra o reinado, a adoração a Baal. Vem Jonas exortando os assírios, olha que legal, Jonas exortando os assírios. Você vai entrar em Amós. Amós, ele prega contra a idolatria e a injustiça social. Ele viveu na primeira metade do século 8 a.C., durante o reinado de Jeroboão II, o monarca do Reino do Norte. Talvez a data mais precisa seja 755, tá? A mensagem do livro é de juízo iminente de Deus, proclamando a destruição com o objetivo de expressar os males. Engraçado, né, Hilber? Parece que as mensagens dos profetas antigamente eram muito sobre a destruição, o dia do juízo, o dia de julgamento. O povo estava se desviando. Veja, Deus está exortando. Se ele levanta um profeta para exortar, as profecias de hoje parecem que estão muito ligadas à sensibilidade do homem, né? Ao bem-estar do homem. Você quer fazer algum comentário sobre isso, Igor? Sim, exatamente, Marcos. E engraçado que no período de paz você tem ali profetas profetizando
juízo. E no período onde ocorreu o juízo, a gente tem aqui aquela leitura apocalíptica, escatológica, que faz com que o povo tenha uma esperança que, mesmo diante desse juízo, tipo de Nabucodonosor, Deus tem uma promessa que Deus vai restaurar todas as coisas e ele é soberano e que nada foge do seu controle. Então, a gente vê que em períodos de paz é pregado juízo. Em períodos conturbados é pregada uma esperança escatológica, mas que não anula o sofrimento que aquele povo está passando. Maravilha. Aí nós temos aqui, ó, queda de Samaria em 722 a.C., a deportação de cerca de 30 mil habitantes israelitas, o início da formação do povo samaritano pela mistura com outros povos trazidos pelos assírios para a região. Então aqui é a mistura do reino, né? O reino do norte se misturando com os assírios. Então os gentios se cumprindo a promessa da bênção de Jacó a Efraim. Então assim, é a dupla... a bênção dobrada, né, Hilber? Parece que é a multiplicação dos povos. Então o reino do norte acaba se misturando com os assírios, passa a adorar os seus deuses. Quando volta novamente para suas terras ali na região da Samaria, eles não passam mais a adorar o Senhor, não oferecendo mais sacrifícios. Por isso que o povo judeu tinha bronca dos seus irmãos ali, né, das 10 tribos do norte, chamado de samaritanos. E aí eu vou terminar aqui em Oséias. Vou voltar aqui para vocês, só para a gente puxar aqui, ó, Obadias. A gente está até falando de Obadias agora antes de começar a gravação. Obadias, mais ou menos, ó, profetizou no reino de Edom. Ele falava sobre o julgamento de Edom. É possível que ele tenha entregado sua mensagem logo em seguida à queda de Jerusalém, diante de Nabucodonosor. Eu boto aqui a queda de Jerusalém ali em cima, tá vendo? Então ele não pregou dentro do reino do norte, mas ele profetizou para Edom. Aí aqui em cima eu vou mostrar a queda de Jerusalém, que é no reino do sul, já a gente vai chegar lá. Aí o reino da Pérsia, né, que ele toma a Babilônia, e o imperador Ciro II, ele ordena o repatriamento dos deportados. Aí tem aquele dito, né, o Hilber, de Ciro, em 538, ele envia o seu primeiro decreto para a restauração de Jerusalém. Deus ali, então, mexe no coração do rei de Ciro, né, e aí ele traz Zorobabel e Josué, que era o sumo sacerdote e o homem de guerra, né, para voltar a Jerusalém e construir o templo. Então eles voltam para Jerusalém, né, Josué para a reconstrução do templo. Você vai ver isso em Ageu 1 até o verso 12. E aí eu coloco que é o fim do cativeiro. Mas esse fim do cativeiro, no primeiro decreto que está em Esdras 1, irmãos, é apenas uma primeira parte dos judeus que voltam. Os judeus voltam em 3 partes para Jerusalém. Nós vamos falar isso no estudo, nós vamos começar com Esdras, Neemias, eu nem vou lembrar tudo, Zacarias, o Wilber sabe, Sofonias, Malaquias, né? Esther. Nós vamos fazer todo o período pós-babilônico até Malaquias, ali, até Zacarias, perdão. A Zacarias e Malaquias. Então, assim, nós vamos encerrar ali com 6 profetas. Nós fizemos um estudo maravilhoso dos 6 livros, contando toda a história do cativeiro babilônico, contando todas as histórias do livro, os pontos fortes de cada livro, que sempre é chamado ao arrependimento. O povo sempre escapava e Deus trazia um profeta exortando. As profecias de Deus, geralmente, em boa parte delas, era sempre sobre exortação ao povo. Puxando aqui, ó, aí vai combinar aqui com Esther, nós falamos de Esther, tem o reino dos Medo-Persas, e aí nós vamos seguindo adiante, até que lá na frente nós vamos chegar aqui na grande tribulação. Voltando aqui para o reino do sul, eu falei de Obadia para vocês, né? Tem Zacarias, ó, tem Isaías. Então nós temos toda a história do livro de Isaías, seu nascimento. Isaías nasceu em torno de 760 a.C., embora alguns estudiosos na Bíblia entendam que seu nascimento foi 770. Ele era nativo de Jerusalém, do Reino do Sul. Pelo que tudo indica, pertencia a uma família de certa posição. A data, ó, aí vai falar o tempo que ele profetizou, o tema central do livro também, e aqui os livros ao qual Isaías é mencionado, né? Miqueias vai falar que ele era natural de Moresete, que era uma cidade situada nos contrafortes de Judá, a uns 32 quilômetros a oeste de Jerusalém. O tema central do livro, todos os verdadeiros profetas em Israel. Miqueias, sobre a inspiração divina, expôs a mensagem de Deus aos seus contemporâneos. O profeta advertiu fielmente sobre o julgamento divino, entretanto, é mais lembrado por sua definição indiscutível e abrangente à verdadeira religião. Então, Wilber, parece também que mais um profeta pregando sobre o juízo de Deus, né? Vamos lá. Sofonias, seu nome significa Jafé esconde. O profeta era cidadão de Jerusalém.
O tema central, o dia do Senhor, Hilber, de novo, é a expressão característica principal tônica do livro. De acordo com o profeta, o que seria deste dia dependeria da condição moral do povo. Seria um dia que Jeová se manifestaria contra o pecado. Ou seja, irmão, quando chegar o dia da expiação, vai depender se Deus vem com fogo consumidor sobre a sua vida ou Deus vem com expiação e glorificação de corpos, como você que já estuda com a gente, você vai entender bem. E aí nós vamos passando por Naum, o reino babilônico. Você sabe que a Babilônia vem, toma como um cativo o povo de Israel, e aí você vai ver Jeremias profetizando sobre isso, Abacuque, aí começa ali o início do cativeiro em 605 a.C., a gente entra em Ezequiel fazendo também, pregando que o exílio de Judá era castigo de Deus para o povo, e você vai seguindo com Daniel também fazendo essa exortação, e aí vem a terrível queda de Jerusalém, o templo são destruídos pela Babilônia, ou seja, Daniel, Ezequiel estavam exortando, Ezequiel exortou antes, Daniel exortou um pouquinho antes e também já entrou para o cativeiro, né? E Ezequiel fala o seguinte, olha, cuidado, né? Vocês estão em pecado. Jeremias também falou isso. Se vocês não guardarem o sábado, não atentar às leis morais do Senhor, vocês vão sucumbir. Olha só, as leis de Deus. Aí os homens hoje falam que não tem lei e tal. Vocês não estão guardando o sábado, vocês estão comercializando o sábado. Deus vai mandar juízo, vocês não estão deixando a terra descansar, então vocês vão ficar 70 anos cativos. Não foi? Aconteceu exatamente isso, né, Hilber? E hoje em dia Deus está falando, cuidado, vocês estão abortando as leis morais do Senhor, o dia do juízo vai chegar. Só que o dia do juízo vai chegar, irmãos, definitivamente, e vai julgar os homens aí, né? Então, vai ter a queda da Jerusalém terrestre, que ela é prostituta com seus filhos. Se você já fez nosso estudo, se não, vou pedir para o Hilber deixar um card aqui em cima. Quem é o Israel de Deus? Quem é a Jerusalém do Senhor? Você vai entender que todos aqueles que não estão no corpo de Cristo são considerados como a grande Babilônia dos nossos dias. E essa Jerusalém vai cair, né? Essa Jerusalém terrestre vai cair de novo, que é uma Jerusalém que ela não gera filhos para a salvação, filhos para a liberdade, ela gera filhos para escravidão. Está em Gálatas 4, Paulo faz a comparação Sião e Sinai, como abençoado e não abençoado, a Jerusalém terrestre, que está lá no Oriente Médio, né? E a Jerusalém que é de cima, aos quais nós somos dignos das promessas, que é a de cima. A de baixo ele fala que ela não é santa, ela é escrava com seus filhos e ela só gera filhos para escravidão. Por isso que eu estou fazendo esse adendo aqui, tá bom? Então presta atenção aí quando falar assim, Jerusalém é a cidade santa. Não, irmãos, ela não é mais santa, ok? Essa Jerusalém, Deus não tem mais nada a ver com ela. Jesus disse para os discípulos que adoravam em Jerusalém, olha como ela é linda, exuberante, suntuosa. Jesus falou, não vai ficar pedra sobre pedra, isso aqui vai ser derribado. Então, para quem ainda tem coração nesse tipo de Jerusalém, eu estive lá, e eu, sem ter o conhecimento todo esse de estudo, eu também olhava para Jerusalém como santa, mas ela não é santa, ela só pode gerar filhos para escravidão. Bom, então vamos lá. Voltando para cá, você sabe que tem a reconstrução do templo, eles param de reconstruir depois, ficam os muros para serem reconstruídos, depois tem brechas no muro, e assim começa os outros povos a adentrar Jerusalém novamente, fazer guerra. Então Deus vai levantando os profetas e fazendo a reconstrução, inclusive das brechas no muro. O que isso traz para a gente é que se nós tivermos uma vida que a gente começa a reconstrução dessa Jerusalém dentro de nós, que é espiritual, se a gente deixar brecha nos muros, nossos inimigos vão entrar novamente e vão fazer morada e vão atrapalhar a obra que Deus está fazendo dentro da gente, assim como foi atrapalharem a obra que Deus estava fazendo lá. Precisa reconstruir os muros, fecharem as brechas, para que então Deus possa construir em nós a Jerusalém que é espiritual. Aí vai vir o reino da Grécia aqui em 331, depois vem o reinado romano, que dura mais de 2000 anos de história. Eu coloquei até os dias de hoje e a gente termina aqui com o reino do anticristo. Esse e-book ficou bem bacana, né, Hilber? Ficou muito legal mesmo, né? Sim, ficou bem grande, ficou com bastante informação. Vai ser um manual, né? Se você ter curiosidade, o profeta Sofonias, quando que profetizou, qual é o tema central do livro, já que você, exemplo, quer fazer uma pregação na sua igreja, você quer fazer uma pregação sobre o profeta Sofonias, você já tem uma base, você já sabe onde ele profetizou, você já sabe o tema central do livro, agora você pode escolher um capítulo e montar a sua mensagem para a sua comunidade, né? Então isso vai te ajudar como um manual de auxílio, de um contexto onde cada profeta ali profetizou, o local, a data e mais ou menos ali o tema central do que cada um falou. Maravilha. Irmãos, a gente queria compartilhar esse conteúdo com vocês. Deu bastante trabalho, como a gente falou, porque se você pega documentários, comentaristas, se você pega a história mesmo,
e você compara até com conteúdos arqueológicos contemporâneos, né? Às vezes eu e o Uber ia para trás e para frente nas datas e ficava mudando toda hora. Então ele não é um documento finalizado, assim, final, mas para os nossos dias ele está bem atualizado. Todas as vezes que houver uma nova descoberta arqueológica, a gente vai atualizar e posicionar a linha do tempo aqui. Você pode então se alimentar, baixar esse conteúdo, ter todo esse material vasto e rico, gratuitamente aí, disponibilizado para você poder enriquecer os seus estudos. Então não deixa de baixar. Se você quiser mais e-books como esse, saiba que lá no nosso site você tem mais de 170 e-books como esse daqui, gratuito para você se edificar. Tem curso no nosso site. Se você gosta do nosso trabalho, considere-se então se tornar um gerente do Papo com Deus, papocomdeus.com.br/gerentes. Lá você pode ser um mensalista e nos ajudar a levar boa teologia, não só para o Brasil, tá? Mas para Portugal, onde nossos conteúdos estão chegando, Moçambique, Angola e outros países mais. Nós também temos a teologia para surdos, que é o libras.papocomdeus.com.br. Então, considere-se apoiar esse projeto aqui e nos abençoar também, amém? Se você gostou do vídeo, dá um like aqui, né? Se você quiser fazer mais algum comentário ou acha que a gente deixou alguma coisa para trás, coloca aqui na descrição do vídeo, a gente pode continuar batendo um bom papo, né? Aquecer ainda mais esse